juízes, seus advogados. Inicialmente, em relação a uma questão prejudicial levantada na tribuna aqui pelo advogado de decadência, não merece acolhimento, tendo em vista que o objeto das ações centra-se basicamente no ilícito descrito no artigo 30A da Lei das Eleições e, portanto, se submete a um prazo de 15 dias estabelecido especificamente para esse tipo de representação, a despeito da nomenclatura dada à ação, não atrai a incidência do fenômeno da decadência no caso. Também no que toca a preliminar de nulidade do processo, em face da substituição de determinada testemunha, vale destacar que, além de o juiz ter admitido tal iniciativa com base no que dispõe a legislação processual civil, a parte não logrou demonstrar efetivamente prejuízo decorrente da alteração, até porque o conteúdo do depoimento deve ser valorado de acordo com o conjunto de provas que foram reunidas no processo. Então, a priori, não há qualquer prejuízo decorrente da colheita do depoimento testemunhal. Em relação ao mérito do processo, abstendo-me de tecer maiores considerações acerca da prova oral colhida, porque já o fez o advogado da tribuna do recorrido, bem como do recorrente, eu vou me deter basicamente na operação que ensejou a desaprovação das contas do recorrente no âmbito zonal, cujo fato por si só se revela grave e atrai a aplicação das penalidades previstas no artigo 30A da Lei 9.504. O cenário delineado no processo revela, extreme de dúvidas, que os recorridos valeram-se de manifesto ardil para tentar superar a irregularidade grave verificada em suas contas de campanha, que implicaram, de modo incensurável, a desaprovação pelo magistrado de piso. Mas adverti que essa matéria já foi objeto de exame da Corte, que culminou por dar provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas, e hoje é objeto de recurso especial movido pela Procuradoria Regional Eleitoral. A matéria está submetida ao TSE. O que é que nós verificamos? Na origem, por meio de prestação de contas final, os recorridos apontaram o valor de R$ 30.080,02 como montante de suas despesas realizadas em campanha. Sucede que o cartório eleitoral, por meio de procedimento de circularização, identificou a omissão de despesa realizada junto ao fornecedor União, Sertório, Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, um posto de gasolina, no valor de R$ 20.000. Ou seja, só esse valor, considerando o montante que teria sido investido na campanha, representa mais de 50% daquele total. Uma vez notificados acerca da irregularidade detectada, as partes alegaram a ocorrência de mero equívoco na emissão da respectiva nota fiscal, já que a aquisição do combustível teria sido realizada, em verdade, segundo eles, pela Comissão Provisória Municipal do Partido Popular Socialista, anexando naquela oportunidade uma outra nota, em nome da agremiação. Sucede que a referida despesa sequer foi consignada originariamente na prestação de contas do partido. Iniciativa esta que fora implementada, advirta-se, mediante prestação retificadora, coincidentemente, após a ciência dos recorridos acerca do parecer técnico preliminar. Resumindo, foi identificada uma despesa cuja nota vinculava o candidato. O candidato arguiu que, na verdade, quem teria adquirido teria sido a agremiação,
Só que sequer constava da prestação de contas da agremiação, originariamente, tal despesa. E ainda que eu fosse pela agremiação, o certo é que foi aplicado na campanha eleitoral dos recorridos. Não subsiste qualquer dúvida nesse sentido. A matéria foi submetida ao exame técnico, né, do setor da assessoria contábil do tribunal, que ratificou a ocorrência daquela omissão de natureza grave. Tendo os recorridos, então, trazido aos autos uma nota fiscal de número 165, sustentando tratar-se de documento por meio do qual se cancelara a nota primitivamente emitida, de número 60. Foi emitida uma nota, subsequentemente, outra nota em nome da agremiação, a primeira em nome do candidato, e, posteriormente, uma nota como se tivesse a aptidão de cancelar aquela operação originária. Só que, nesse ponto, o que se verifica é que a documentação apresentada, como supostamente apta a legitimar o cancelamento daquela operação inicial, não equivale efetivamente a um ato de cancelamento fiscal, mas sim, como expressamente assinala o comprovante anexado, uma operação que ostenta a natureza de, entre aspas, devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado. Ou seja, a tese se evidencia tão ambígua e impossível de se sustentar materialmente, que mesmo que tivesse sido o partido, a nota anexada se restringe a uma devolução de venda, como se fosse possível restabelecer-se o status quo anterior para admitir que não houve a utilização daquele combustível. E acrescente-se que tal situação decorre da impossibilidade legal de cancelamento da nota fiscal eletrônica primitivamente expedida, por conta da norma tributária de regência do Estado da Bahia, o decreto número 13.780 de 2012, invocada pelo próprio recorrido e constante da fundamentação do acórdão que julgou a desaprovação, apenas admite essa providência no prazo máximo de 24 horas após a sua emissão, e desde que não tenha se operado o fato gerador. Ou seja, era materialmente impossível a emissão daquela nota porque os combustíveis foram efetivamente empregados na campanha. O que decorre da própria saída da mercadoria do estabelecimento. Não fosse o bastante, a sequência dos fatos e contradições das informações acabaram por fragilizar a versão montada pelos recorridos. Com efeito, a prestação de contas retificadora foi encaminhada à Justiça Eleitoral no dia 8/12 de 2016, folha 55 do processo da prestação de contas, não desse. Sendo que a nota fiscal número 65, que teria cancelado aquela objeto da divergência, a nota fiscal número 60, foi emitida no dia 9/12 de 2016. É dizer, a retificação das contas de campanha levou em consideração uma despesa antes mesmo da emissão da nota alusiva à suposta devolução de venda de combustível lubrificante. Reitero isso porque a próprio documento fiscal emitido pelo Estado da Bahia não consigna que houve cancelamento. Você tem um minuto, doutor Cláudio. Verifica-se que o partido, em 2/11/2016, declarou a aludida despesa como efetuada e não paga, a despeito de o posto de combustível ter emitido anteriormente a nota fiscal em nome do Grêmio político. Ou seja, é evidente que houve uma tentativa, junto ao estabelecimento comercial, de construir uma documentação que viesse a elidir a caracterização da operação que foi efetivamente consubstanciada. E que, por si só, sobretudo diante da magnitude do valor, considerando o total empregado na campanha do recorrido, atrai a penalidade prevista no artigo
30A da Lei das Eleições. Excelência,